Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de movimento circular uniforme, apostila 7, a primeira aula lá na página 1. E hoje nós vamos falar sobre esse movimento que é uma extensão de tudo aquilo que nós já vínhamos estudando, certo? Aí na nossa apostila a gente começa aí falando sobre situações onde você tem um movimento circular. Aí, um exemplo bem prático seria essa bicicleta. Porque a bicicleta que a gente vê aí, ela tem movimento circular em várias partes dela. Olha aí, nos pedais, nas engrenagens, na roda, certo? Tanto dianteira quanto traseira. Embora eles sejam movimentos circulares, eles têm características um pouquinho diferentes. Um gira mais devagar, outro mais depressa. Mas nós vamos ver com detalhes cada uma dessas situações, certo? Então, primeiro, vamos olhar o círculo trigonométrico, que é a base do nosso estudo, porque nós vamos orientar a movimentação horário-anti-horário. É comum a gente trabalhar com movimentação anti-horária como sendo positiva. É assim que nós medimos os ângulos lá na trigonometria. E aqui não vai ser diferente. Então vamos imaginar um ponto sobre essa circunferência. Esse ponto aqui de verde. E esse pontinho aí, ele tem um raio e ele descreve um ângulo inicial aonde eu localizei esse ponto. Então esse ângulo eu vou chamar de φ0, certo? Ângulo inicial ou fase inicial em radianos. Em radianos, de preferência em radianos. Bom, e passado um tempo, ele foi para outra posição, então eu marquei outro ponto aqui de vermelho, e com outro raio e outro ângulo percorrido. A partir do eixo horizontal, do eixo X, medimos também esse ângulo, que eu vou chamar de φ, ou ângulo final ou fase final, posição angular final. Bom, entre o primeiro ângulo e eu caminhar para o segundo ângulo, eu percorri uma certa angularidade, houve um deslocamento angular, que nós vamos chamar pelo símbolo ΔΦ, variação do deslocamento angular ou da posição angular, certo? Em radianos. E isso vem da subtração, como a gente faz toda variação na física. A gente coloca lá, final menos inicial. Lembra? ΔS é espaço final menos inicial. ΔΦ seria o ângulo final menos o ângulo inicial em radianos. É importante eu determinar esse deslocamento angular, porque na hora que nós estudamos o movimento circular, nós vamos ter velocidade angular, deslocamento angular, aceleração angular, coisas que nós trabalhamos especificamente no movimento circular. No movimento circular uniforme, trabalhamos com um pouquinho menos, como a gente vai ver. Bom, vamos falar sobre a velocidade e posição. Olha, uma outra maneira de você medir esse mesmo deslocamento angular é usar um pouquinho da geometria. É você ter esse deslocamento escalar aqui, ó, ΔS, esse comprimento aí do setor circular. Porque com esse comprimento aí você pode usar aquela formulazinha lá da geometria. O ângulo é igual ao setor circular dividido pelo raio. E eu vou achar esse ângulo central aqui, que é o meu deslocamento angular. Em radianos, sempre em radianos se eu trabalhar nas unidades do sistema internacional. Portanto, o raio e o deslocamento ΔS deverão estar em metros, certo? Bom, se você lembrar de todas essas unidades, com certeza você vai acertar, tá? Não esqueça, tem que ser tudo em metros, pode ser até tudo em centímetros, mas a unidade final, quando divide e cancela, sobra o radiano, certo? Bom, uma vez que você definiu isso, como determinar o deslocamento angular, a gente pode falar sobre velocidade angular, e velocidade angular média é a primeira que a gente vê. Então vamos pegar aqueles mesmos dois pontos. Num certo tempo, T1, eu peguei uma posição desse objeto, e ele vai para um T2, e é onde ele sofreu um deslocamento angular. Houve uma variação de tempo, um acréscimo de tempo, a duração do fenômeno é T2 menos T1, tempo final menos tempo inicial, como a gente sempre fez lá na parte de cinemática escalar. Bom, o ângulo percorrido indo de T1 para T2 é o ΔΦ, é a variação do deslocamento ou da posição angular, em radianos. E a velocidade angular é essa curva, esse movimento curvilíneo que ele fez. É quantos ângulos ele vai andar em radianos, quantos radianos na unidade de tempo. É uma média, assim como nós fazíamos lá na velocidade média escalar. Era deslocamento escalar sobre tempo. Aqui é deslocamento angular em radianos sobre o tempo em segundos. Daí eu tiro que a velocidade angular média é dada em radianos por segundo. Veja, eu estou seguindo aquela orientação. Anti-horário é positivo. Horário, negativo. Ah, mas professor, e se eu adotar ao contrário? Para resolver o exercício, você vai ter que usar isso do início ao fim.
A gente só costuma manter, né, as regras que já haviam lá na matemática. Outra coisa, a velocidade angular a gente poderia chamar como velocidade de giro. Quanto maior a velocidade angular, mais rápido ele está circulando, tá? Bom, assim como existe a velocidade angular, que é a média, que é parente da velocidade escalar média, nós teremos também a velocidade angular instantânea, que é parecida com a velocidade escalar instantânea. O raciocínio é o mesmo. Se eu pegar duas posições nessa circunferência, T1 e T2, muito próximos, para intervalos de tempos muito próximos, ele vai percorrer um deslocamento angular também muito pequeno. E quando a gente vai calcular a velocidade angular para tempos muito pequenos, a gente usa uma notação que vem lá da matemática, que é o limite. O limite para onde tende essa divisão, que seria a velocidade angular média, mas eu estou variando o tempo e reduzindo ele cada vez mais. Então essa divisão tem um limite, ela tende para o que a gente chama de velocidade angular instantânea. A velocidade que só vale para aquele instante. Isso se eu pegar intervalos muito pequenos. A ideia foi idêntica à que nós utilizamos para determinar a velocidade instantânea. Lembra? Pegamos um ΔS muito pequeno, num tempo muito pequeno, e achamos a velocidade que só vale para aquele segundo ou para aquela unidade de tempo naquele instante. Tá? Mas as unidades se mantêm, é radianos por segundo. Assim como as regras de sinais que a gente costuma usar. Bom, todas as características principais desse movimento circular uniforme é a gente colocar que a velocidade escalar tem módulo constante, certo? Então, a gente chama essa velocidade escalar também de velocidade tangencial. Embora ela seja um vetor, no movimento circular uniforme, esse vetor velocidade tangencial tem o módulo da velocidade escalar, e ele não aumenta, não diminui, ele é constante. E de preferência em metros por segundo, né? Bom, a velocidade angular, se ele está girando, ele tem uma velocidade de giro ou velocidade angular em radianos por segundo. E não nos esqueçamos da aceleração centrípeta. Lembre-se, a aceleração centrípeta que nós já vimos é aquela que aponta para o centro da circunferência. Por isso, centrípeta. Por isso, medida em metros por segundo, por ser uma aceleração. Ela faz 90 graus com a velocidade tangencial. Por quê? Porque ela está apontando para o centro, ela está em cima de um raio. E a velocidade tangencial faz 90 graus com os raios da circunferência. Certo? Muito importante a gente salientar. Não tem aceleração tangencial, que seria a aceleração sobre a direção da velocidade aqui. Porque se tivesse a aceleração tangencial, essa velocidade ia aumentar em módulo. Certo? A sua intensidade variaria. E aí não seria movimento circular uniforme, porque a velocidade tem que ser constante. A velocidade tangencial e escalar são idênticas em modo, tem valor constante, certo? A velocidade angular também é constante. Você gira sempre o mesmo número de voltas no mesmo tempo, percorre o mesmo ângulo no mesmo tempo. A aceleração centrípeta, que depende da velocidade, porque nós já sabemos que é v ao quadrado sobre r, como o raio é constante e a velocidade é constante, a aceleração centrípeta continuará constante. Uma vez determinada a aceleração centrípeta, no movimento circular uniforme não preciso determinar mais ela. Como ele gira sempre com a mesma velocidade angular, completa o mesmo número de voltas no mesmo tempo, ele vai ter o período e a frequência iguais. Se você não lembra de período e frequência, a gente vai revisar agorinha mesmo. Certo? Não se esqueça. O que é que varia nesse movimento? A direção e o sentido da velocidade tangencial e da aceleração centrípeta. Por quê? Porque a cada vez que eu mudo a posição do meu ponto, olha lá, a aceleração centrípeta está apontando para o centro e ela é outro vetor diferente daquele anterior. E olha o vetor velocidade tangencial, ele é outro vetor. E num próximo instante eu vou ter um outro vetor para aceleração centrípeta e um outro para velocidade tangencial. Por isso a gente diz que o módulo deles permanece constante, mas a direção e o sentido, esses se alteram a cada novo instante. Bom, o que é um movimento periódico? É um movimento que se repete em intervalos de tempos constantes, previsíveis. Então, um movimento periódico pode ser um movimento circular. Não quer dizer que o será sempre, não precisa ser só nos circulares. Nós temos um movimento harmônico simples, ele também é periódico. Estudaremos ele com detalhes na outra apostila, não na próxima. Bom,
O período é uma característica dos movimentos periódicos. E, por definição, como nós já vimos lá em ondas na nossa revisão, e a gente vê no primeiro ano também, o período é o tempo necessário para se completar um ciclo, no caso do movimento circular, e no caso de ondas, completar um ciclo ou uma volta. Tá? Bom, se a gente imaginar a situação, você tem ali o nosso coleguinha girando em revolução, quanto mais voltas ele der, ele vai gastar um tempo maior, e a gente pode determinar o período de cada volta fazendo a divisão do tempo total em segundos pelo número de voltas ou ciclos. Tá? Esse período é em segundos. E aí nós determinamos o período e podemos achar a frequência. Você lembra da definição de frequência? Tá? A definição de frequência é quantas voltas ou ciclos eu completo em uma unidade de tempo. No caso do movimento circular é quantas voltas mesmo. No caso de ondas é quantos ciclos. Certo? Então, também está ligado ao nosso coleguinha girando. Só que aí a gente vai calcular em uma unidade de tempo, 1 minuto, 1 hora, 1 segundo, quantas voltas ele completou, se ele completou um número inteiro, né, positivo, um número maior do que um. Como esse aí está lento, se você pegar em 1 segundo, você vai observar que ele não dá uma volta completa. Então a frequência dele é muito baixa. De qualquer forma, a fórmula a gente já viu, né? É o número de voltas ou ciclos dividido pelo tempo. E não se esqueça das unidades. A frequência deve ser em Hertz. Período e frequência estão interligados. Um está ligado ao outro. Olha a fórmula de período. É o tempo sobre o número de voltas. E olha a fórmula de frequência. É o número de voltas sobre o tempo. Um é o inverso do outro. Certo? Então a gente, tendo o período, é só fazer 1 sobre a frequência e eu determino. Desculpa, tendo a frequência, eu faço 1 sobre ela e acho o período. E querendo achar a frequência, é só fazer o inverso do período. Em todo caso, você sempre vai poder determinar um se tiver o outro. As fórmulas são inversas. E as unidades, mais uma vez, têm que ser respeitadas. Período, a gente sabe que pode ser medido em horas, minutos, segundos, embora oficialmente seja em segundos no sistema internacional. E a frequência, embora seja em hertz, a gente vê muitas vezes aparecer o tal do RPM, lembra? RPM quer dizer rotações por 1 minuto. Então são o número de rotações completadas em 60 segundos. E é a chave para você jogar na fórmula aqui da frequência e converter de volta para hertz. Lembra dos exercícios lá da outra apostila? Pois é. Bom, no movimento circular uniforme, nós temos velocidade escalar, período, frequência, velocidade angular, tudo isso se relacionando. Então vamos pegar e ver algumas relações entre velocidade, período e frequência. Olha, a velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Mas se eu pegar para uma volta, esse tempo, ΔT, vira T maiúsculo, vira período. Certo? Porque o período é o tempo gasto para dar uma volta. Além disso, quando você completa uma volta, você percorreu o que a gente chama de comprimento da circunferência. Lembra lá na geometria? Era θ vezes r, era o ângulo em radiano vezes o raio. Só que como eu dou uma volta, o ângulo é 2π radianos. Então, o ΔS vai ser 2π, que é uma volta completa, 360 graus, vezes o raio, 2πr. Bom, além de nós já temos o período, né, que é t, quando eu falo para uma volta. E na hora de substituir na fórmula do ΔS sobre ΔT, você vai ter 2πr sobre o período. 2πr é o nosso ΔS e o ΔT é o período t. Lembrando que nós acabamos de ver que a frequência é o inverso do período, então eu posso tirar esse período lá de baixo e substituir por 2πr vezes a frequência. As duas levam ao mesmo resultado, mas às vezes eu tenho período, às vezes eu tenho a frequência e eu faço direto. Essa é uma relação. A outra é a relação entre velocidade angular e escalar. Veja, quando eu quero determinar o deslocamento, né, naquele setor circular que você está vendo ali, de marrom, olha lá, né, esse comprimento do setor circular é o ângulo vezes o raio, como acabamos de falar. Ângulo este em radianos, certo? Bom, e você sabe então que o ângulo é o ΔS sobre o raio. É só passar dividindo esse R aqui. Se você lembrar da fórmula da velocidade angular média, você vai ter ângulo sobre o tempo. Deslocamento angular em radianos sobre o tempo. E nós vamos substituir esse ΔS sobre R na fórmula da velocidade angular média. Portanto, vai ficar ΔS sobre R vezes ΔT. E ΔS sobre ΔT você sabe que é a nossa velocidade média. Portanto, a velocidade angular média é a velocidade média dividido pelo raio.
E eu posso fazer uma analogia para a velocidade angular instantânea, ômega. É a velocidade escalar ou tangencial instantânea, né, no movimento circular uniforme dividido pelo raio. É a mesma fórmula, a gente chega a essa dedução. Bom, nós podemos também relacionar nossa velocidade angular ômega com o período e a frequência, certo? Como a velocidade angular é v sobre o raio, e nós sabemos que a velocidade v é 2π vezes o raio vezes a frequência, é só jogar dentro da fórmula da velocidade angular. Então ali em cima fica 2πrf, você corta os raios, e a velocidade angular pode ser 2π vezes a frequência. Veja, eu poderia relacionar com o período, já que eu sei que a velocidade é 2πr sobre o período. Eu pegaria a mesma fórmula, né, do v sobre o r e substituiria esses valores aqui. E aí você teria de novo 2πr sobre r vezes t. Corta os r's, fica 2π sobre o período. Ou, se você quisesse, trocaria o f aqui por 1 sobre t, chegaríamos à mesma equação. São equações muito úteis, principalmente em exercícios que nós veremos aí com polias, né, engrenagens. Vamos detalhar isso para vocês. Bom, assim como o movimento retilíneo uniforme foi estudado por nós veremos o movimento circular uniforme e faremos uma analogia entre as equações horárias. Se você lembrar, a fórmula que regia o movimento uniforme era a do sorvete. Espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Mas veja, existe uma equação para o movimento circular uniforme que é muito parecida com a do movimento retilíneo uniforme. Olha lá, ângulo inicial, φ0, ângulo final, φ, mais, olha, ômega vezes t. Como é que a gente chega nessa equação? Através de uma regrinha. Você lembra que agora mesmo eu falei que o deslocamento angular era o ΔS sobre o raio? Era o deslocamento escalar sobre o raio? Toda vez que eu pego uma grandeza escalar e divido pelo raio, eu estou tentando converter ela em angular. Então, se eu fizer isso com o espaço final, se eu dividir ele pelo raio dessa curva, eu vou achar o ângulo final. Se eu pegar o espaço inicial, né, S0, e dividir pelo raio, eu vou encontrar o ângulo inicial, ou a fase inicial em radianos. Se eu pegar a nossa velocidade e dividir pelo raio, v sobre r é a velocidade angular em radianos por segundo. E aqui eu tenho a equação horária do movimento circular uniforme deduzida em função do movimento retilíneo uniforme. Não é tão complicado, né? Olha, não se esqueça das regrinhas de sinais que a gente procura utilizar sendo as mesmas da trigonometria, né? Se ele girar no sentido anti-horário, né, eu vou considerar ele positivo, o seu ômega, a sua velocidade angular. Se girar no sentido, né, horário, tá ali, corrija, por favor, horário, olha lá, está escrito anti-horário, mas é horário, você vai ter uma velocidade angular negativa, tá? Bom, a gente fez uma analogia entre o MCU e o MRU. Mas nós podemos fazer também uma analogia entre o movimento uniformemente variado e o movimento circular uniformemente variado. Dá para você fazer, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a equação horária do MOVE, que é do sorvetão. Lembra disso? Então, ó, espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração escalar vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Sorvetão. Famosa fórmula do sorvetão. E nós vamos fazer exatamente a mesma analogia para determinarmos a equação horária do movimento circular uniformemente variado. Então veja, na fórmula do sorvetão, se eu pegar e dividir o espaço final pelo raio, eu vou encontrar o ângulo final, tá? Ou fase final. Se eu pegar o espaço inicial e dividir pelo raio, eu vou encontrar o ângulo final, inicial ou a posição angular inicial, ou fase inicial, se você quiser. A analogia para a velocidade inicial, dividindo pelo raio, vira a velocidade angular inicial. E o pulo do gato está aqui, ó. Não confundir esse A que está aqui com esse alfa, são muito parecidos, né? Dá até para confundir. Mas veja, se eu dividir a aceleração escalar pelo raio, eu encontrarei a aceleração angular. Essa aceleração angular é a versão da aceleração escalar. Ela acelera a velocidade angular ou ela retarda a velocidade angular e ela é uma aceleração medida em radianos por segundo ao quadrado, já que a aceleração escalar em metros por segundo ao quadrado. E tudo que nós vimos em movimentos
movimento retilíneo uniformemente variado, vai ser aplicado ao movimento circular uniformemente variado. Você tem movimento acelerado e retardado. Quando a aceleração tem mesma intensidade, direção e sentido, nesse caso é uma curva, mas ela gira no mesmo sentido que a velocidade vai caminhando. Se a velocidade angular aumenta, eu tenho um movimento circular acelerado. Se ela for diminuir, eu vou ter um movimento circular retardado. Tá? Nós veremos isso, principalmente em exercícios. Bom, a gente também tem a equação horária da velocidade, já que no movimento circular uniformemente variado, você tem um comportamento semelhante ao move, e lá no move tinha a fórmula do vovô ativo, lembra disso? V de velocidade final é igual a V0, velocidade inicial, mais a aceleração escalar vezes o tempo. Eu vou ter uma equação horária para a velocidade angular, tá? Ômega, que é a velocidade angular final, é igual a ômega zero, que é a velocidade angular inicial, mais a aceleração angular vezes o tempo. Como que eu cheguei nessa equação? Pelo mesmo processo, eu dividi pelo raio. Então eu dividi a velocidade final pelo raio, virou velocidade angular final, em radianos por segundo. Desde que aquela outra equação, a inicial aqui, ó, esteja no sistema internacional, né? Não esqueçamos disso. A gente sempre bate nessa tecla. V0, se eu dividir pelo raio, eu vou ter a velocidade angular inicial, e a aceleração escalar dividida pelo raio vira aceleração angular, né, em radianos por segundo. Como você vê, tudo por analogia. E assim nós deduzimos a equação horária da velocidade angular no movimento circular uniformemente variado. Certo? Bom, polias. Está em um assunto que aparece direto. E é bom a gente ver com detalhes. Então dá uma olhada nessa polia. Uma de verde menorzinha, uma vermelha maiorzinha. E elas estão conectadas por uma correia, ou por uma corrente em alguns casos, como na bicicleta. Tá? Então, veja, repara nos movimentos como eles não são idênticos. Embora estão girando no mesmo sentido, no caso aqui as duas anti-horário, que é uma característica das polias desse tipo, né? A gente vê que elas têm raios diferentes. A primeira tem um raio RA, a segunda um raio maior RB, e elas estão girando com velocidades angulares diferentes, certo? Ambas no sentido anti-horário no meu exemplo. Então eu tenho ômega A, que é a velocidade angular da polia A, e ômega B, que é a velocidade angular da polia B. Repara no esquema. Quem é que está girando mais devagar? A menorzinha ou a maior? Você percebe nitidamente que a de vermelho, a de maior raio, ela está girando lentamente. E a de verde, de menor raio, está girando muito rápido, mais rápido do que a primeira. Tá? Então aí a gente já começa a perceber algumas características que vão se repetir. Certo? E quem conecta as duas polias é a correia. E a correia tem uma velocidade escalar constante. Ela movimenta a mesma quantidade de metros a cada segundo. Isso garante que esta polia pequena, que está sendo empurrada pela correia, ela tem uma velocidade escalar ou tangencial igual a dessa aqui, ó. Porque quem empurra elas é a correia. Certo? Então vamos marcar isso. A velocidade tangencial escalar das polias, nas suas extremidades, é óbvio, elas são iguais. Nos pontos de contato, elas são iguais. Contato da engrenagem, da polia, com a correia. Tá? E, como estas velocidades são iguais sempre nesse tipo de polia, e a gente já sabe que a velocidade angular é V sobre R, se você pegar essa equaçãozinha e multiplicar cruzado, onde tem o V, você isolando fica ômega vezes o raio. Velocidade angular vezes o raio. Então, no VA eu posso escrever ômega A vezes o raio de A, da de verde. E na de vermelho, VB é ômega B vezes o raio B. É uma relação que é válida porque, na realidade, eu estou igualando as velocidades tangenciais. Esta relação é muito prática e resolve muitos exercícios. Tá? Bom, tem gente que prefere colocar o ômega B embaixo e o RA do outro lado, mas assim fica organizado. Tudo que tem A de um lado multiplicando e tudo que tem B do outro lado multiplicando. E se forem mais polias, eu vou manter a igualdade. Outra maneira de você fazer essa substituição é você lembrar o seguinte: a velocidade é 2πrf. Vou usar da frequência porque é o caso mais batido. Então a velocidade do A é 2π, o raio do A, frequência do A. E a velocidade do B de vermelho é 2π, constante, raio do B vezes a frequência do B. Substituindo, você vê que tem 2π dos dois lados dessa igualdade. Esse 2π aqui, eu posso cancelar com esse outro 2π, e aí você tem a famosa fórmula do Rafa. Raio de A, frequência de A, é igual a raio de B, frequência de B.
Se o raio aumenta, a frequência diminui. Olha aí, para manter a igualdade sendo válida, se aumenta a frequência, o raio diminui. Se aumenta o raio, a frequência diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Certo? Às vezes aparece como fórmula do Rafa, às vezes o F, a frequência vem na frente, então fica do Fara ou do Fará. Você escolhe, tá? Bom, eu posso substituir as frequências por períodos. Você sabe que a frequência A é 1 sobre TA, período em A. E a frequência B é 1 sobre TB, período em B. E aí a gente inverte as frações, então vai ser TA sobre RA igual a TB sobre RB. Só que aí é uma divisão, tá? A gente fala tara, mas é divisão. Tara igual a TB RB. Cuidado, porque senão o cara pensa que é multiplicação. Multiplicação, a do Rafa é para frequência. Então é melhor gravar só a do Rafa e aí você depois deduz a outra. Certo? Bom, e quando as engrenagens não têm uma correia entre elas, elas estão em contato. Então não são polias, são engrenagens dentadas que estão se movimentando. Repara que uma gira no sentido anti-horário e a outra gira no sentido oposto, horário. É o contrário do que acontece no outro tipo de polias com correias. Elas giram com a mesma orientação. Aqui são orientações inversas. No entanto, como elas têm um ponto de contato único, esta velocidade aqui, ó, me garante, ó, o ponto de contato é essa, uma que empurra a outra. Então eles têm a mesma velocidade escalar ou tangencial, naquele ponto. Então nós estamos repetindo outro caso. Aqui a única alteração significativa é que giram em sentidos contrários, coisa que não acontecia antes, mas a velocidade de A é igual a de B, você sabe que a velocidade é ômega vezes o raio, então você substitui, ficou igualzinho o outro caso. Né? A mesma coisa para a frequência. Você coloca no lugar da velocidade 2πrf dos dois lados e cancela 2π. Tem aí de novo a fórmula do Rafa ou a da Tara. Então veja, embora o desenho seja diferente, como as velocidades são iguais, as equações são as mesmas. Só muda que as direções, o sentido de rotação é invertido. Bom, e quando eu tenho o mesmo eixo? Aí fica mais fácil. Porque se esse eixo de verde gira e ele tem soldados nele, presos, essas duas polias, na hora que a primeira gira, você girou o eixo, você gira a primeira polia A com uma velocidade angular A, e automaticamente a outra gira junto. Então quando a primeira der uma volta, a outra não tem como deixar de dar uma volta. Então as velocidades angulares são iguais, tá? E sendo iguais, eles giram no mesmo tempo, ele tem a mesma frequência e o mesmo período. O que muda, né, é que a gente pode fazer uma relação com as velocidades, já que o ômega é V sobre R, eu posso colocar VA sobre RA, ou VB igual a VB sobre RB, porque eu sei que o ômega aqui da igualdade é V sobre R. E assim a gente determina uma relação para esse tipo de caso. Certo? Aí a única coisa que pode variar é a velocidade tangencial, porque velocidade angular, período e frequência são iguais. Certo? Então, vamos fazer um exercício aí na sua apostila, lá na página 2, o exercício da FUVEST. Veja, ele fala que há uma estrada e entram simultaneamente em curvas circulares dois carros. E um vai pelo caminho por dentro da curva, o RB, e o outro por fora da curva, o RA. Tá? Então o RA tem que fazer uma curva maior, porque o raio é maior, vai ter que andar uma distância maior. Quem fica por fora da curva sempre é obrigado a percorrer uma distância maior, porque aumenta o comprimento da circunferência que ele descreve, certo? Ele diz que os velocímetros de ambos os carros indicam ao longo do trecho curvo valores constantes VA e VB. Então o A tem a sua velocidade VA e o B tem a sua velocidade VB. Se os carros saem das curvas ao mesmo tempo, a relação entre VA e VB é quanto? Então veja, eles não, como andam distâncias diferentes, eles não têm velocidades iguais. O carro A tem que ter velocidade maior, porque ele vai percorrer uma distância maior, já que ele obrigou que eles saíram juntos. Então quem está fazendo a curva por dentro está com uma velocidade menor que o que está fazendo a curva por fora, que tem que ter uma velocidade maior para poder chegar junto. Por isso que você vê em corridas de Fórmula 1, de automobilismo, você vê o cara da frente, quando ele vai fazer a curva, ele faz por dentro e deixa o lado de fora para o adversário dele fazer, porque vai ter que andar muito mais. Se ele acelerar muito, aí tem um limite de aderência dos pneus, ele pode perder a estabilidade. Então sempre é negócio ele fechar para o centro, para o raio interno da curva e deixar o externo para o adversário. Mas aqui você já entendeu, as velocidades não podem ser iguais, certo? Então o que é igual? A velocidade angular. Por que ela é igual? Porque eles andam meia circunferência. Ambos, embora os raios sejam diferentes, no mesmo tempo. Percorreram 180 graus, meia circunferência no mesmo tempo, saíram juntos. E como a velocidade angular é V sobre R,
A velocidade angular de A é VA sobre RA, de B é VB sobre RB. Tá? Desta forma fica bem claro para você que, como você tem que aumentar a velocidade, se você aumenta o raio, você tem que aumentar a velocidade. Tá? Então, da próxima vez que você vê um exercício desse tipo, lembre-se, se ele impor que eles saem juntos, ele está impondo que a velocidade angular é igual. Aí você vai cair nessa situação que a velocidade vai aumentar na mesma proporção que o raio aumentará. Então, se esse raio dobrar em relação ao primeiro, essa velocidade dobrará para que se cancele esse 2 em cima e 2 embaixo e você tenha essa igualdade. Então, letra B é a nossa resposta. Veja, aqui houve uma imposição de uma situação de que eles entraram e saíram juntos. Nem sempre é assim. Cuidado. Certo? Número 2, da AFA. Ele fala assim que nós temos duas partículas A e B que estão em movimento uniforme, descrevendo circunferências de raios R e 2R. As velocidades tangenciais das duas partículas têm módulos iguais. Podemos afirmar que... Bom, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Ele disse que as velocidades tangenciais são iguais. Tá? Se a velocidade tangencial é igual, VA igual a VB, você sabe que o VA é ômega A vezes o raio e o B é ômega B vezes o raio B. Então vamos colocar no lugar dos raios o que ele falou. O do A é R e o do B é 2Rzinho, ou 2R. Se você cancelar, a velocidade angular do A tem que ser o dobro do B. Se você observar isso numa figura, vamos pegar que essa figura A e você tem um raio Rzinho, tá? E a outra gira com a mesma velocidade, só que como o raio aumentou muito, a distância, o comprimento de circunferência que ele vai ter que percorrer vai aumentar muito também, certo? Então, no final das contas, o A gira muito mais rápido que o B. É o dobro a velocidade de giro do A em relação à velocidade de giro do B. E a alternativa correta é a letra B. No mesmo intervalo de tempo, a partícula A dará o maior número de voltas que a partícula B, certo? Quem tem maior velocidade angular gira mais rápido, completa mais voltas, tem maior frequência, tem menor período. São grandezas inversamente proporcionais, lembra? Frequência aumenta, período diminui. Bom, vamos ver outro exercício. O número 3, da Unifesp. 3 corpos estão em repouso em relação ao solo, situados em 3 cidades: Macapá, na linha do Equador, São Paulo, no Trópico de Capricórnio, e Selekard, na Rússia, próxima ou no Círculo Polar Ártico. Sobre esses 3 corpos que giram em torno do eixo da Terra, descrevendo movimentos circulares uniformes, podemos afirmar. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente responder o que ele falar, vamos primeiro imaginar o nosso globo, né? Nossa esfera, tá ali. Bom, ali em cima, o Círculo Polar Ártico, nós temos essa cidade russa de Selekard. O Equador, essa linha aqui central, é ali que nós temos Macapá. Então ela vai passar ali, você vai ver, ó, né? Macapá está nessa parte aqui do país, ó, bem aqui, acompanhando aqui. E aí nós temos São Paulo, próximo ao Trópico de Capricórnio. Se nós fatiássemos passássemos um corte nesse globo, né? Você ia ver que os raios são diferentes, tá? Mas, de qualquer forma, quando a Terra gira, qualquer cidade dessas, o dia tem 24 horas. O período é igual, a frequência é igual. Nenhuma delas vai se adiantar ou diminuir em relação ao outro. Não tem nada a ver com fuso horários. Ela demora para completar um dia. Um ciclo de um dia, 24 horas para todas elas. Se o período é igual, a frequência é igual. Certo? Bom, se você está girando de forma igual, com período e frequências iguais, quer dizer que a velocidade angular de Selekard, a velocidade angular de Macapá e de São Paulo são iguais, tá? Mas quem que é a velocidade angular? A velocidade angular é V sobre o raio. Para Selekard, para Macapá e para São Paulo. V sobre o raio. Agora vamos observar o raio de Selekard, o raio em relação ao eixo central aqui da Terra. Eu faço um corte aqui, como se eu torasse o nosso globo e encontrasse esse raio. Agora eu vou fazer isso para Macapá. Olha o tamanho do raio de Macapá, é maior. Por quê? Porque ele está próximo ao centro. Quanto mais próximo do centro, esse corte vai pegar, né, um raio muito maior. E São Paulo é um intermediário. Ele não está próximo do círculo,
nem polar ártico, nem antártico. Ele está intermediário ali, eu vou ter um raio maior do que de Selecord e menor do que de Macapá. Como você viu, é o raio, já que eles giram juntos, que está definindo a velocidade tangencial. O raio de Selecord é o menor de todos. Isso implica que para essa igualdade ser mantida, se o raio diminui, a velocidade tem que diminuir, tá? Então, a nossa resposta correta é a letra A. Você veja, se a gente enxerga direitinho, o fenômeno fica mais fácil de responder às alternativas. Certinho? Número 4. Vamos ver outra questão envolvendo agora polias. Você tem duas polias A e B, e coloca elas aqui, de raios R e 2R. Certo? E ele fala assim, elas giram juntas, mas são engrenagens, são em contato. Então giram em sentidos contrários. Por isso, ó, nessa polia aqui, ele pôs girando no sentido horário. E a próxima vai girar no sentido anti-horário. Isso aqui eu já coloquei te ajudando aí. A polia A tem raio 10 centímetros e B 20 centímetros. E A é a polia motriz, ela que gira e empurra B. Está com frequência 10 Hz. Eu tenho a frequência do A. Então a resposta da A já saiu ali de cara. A polia B gira no sentido anti-horário. Agora, a frequência de rotação, nós vamos fazer o seguinte. Como elas estão em contato, a velocidade tangencial naquele ponto ali, central, esse ponto aqui, ó, é igual de A e de B. E aí nós vamos para a fórmula do Rafa. Ou, se você quiser deduzir, é 2πrf igual a 2πrf, corta os 2π, chegamos à fórmula do Rafa. Vai falar, mas professor, os raios estão em centímetros. O raio do A é 10, o raio do B é 20. Mas como tem raio de um lado, raio do outro, essa unidade vai se cancelar. Se você quiser transformar, você pode transformar para metros. Mas nesse caso, não há necessidade. Então, substituindo, o raio do A é 10, a frequência é 10 também. E o raio do B é 20, a frequência do B é determinada. Bom, vai dar 100 sobre 20, que dá 5 Hz. Então, não foi tão difícil, certo? Então, você vê que a gente mostrou o princípio e estamos aplicando ele aqui. Não é complicado. Número 5. Agora nós temos 3 polias, 3 engrenagens, certo? Então ele coloca essas mesmas engrenagens e ele explica ali que você sabe que uma com a outra, a primeira com a segunda aqui, ó, vou colocar A e B, uma se gira no horário e a outra no anti-horário. Mas aí quando essa aqui gira no anti-horário, essa aqui gira no horário e ela vai ter o sentido de rotação igual ao da primeira. Por isso que ele fala assim, tem engrenagens planetárias que utiliza-se quando se queira ter o mesmo sentido de rotação na saída. De entrada A com de saída C tem que ser igual. Essa é a aplicabilidade desse tipo de engrenagem, tá? Mas ele me dá alguns dados. Ele fala que o raio A, chamei genericamente de R, do B não foi dado, mas o do C, que é a última, é 6 vezes o raio da primeira. 6 vezes. Bom, se elas estão em contato, a velocidade tangencial aqui entre A e B é a mesma entre B e C. A velocidade tangencial de A nos pontos de contato, né, de A, B e C são iguais, são idênticos. E nós sabemos que a velocidade escalar é a angular vezes o raio. Então veja, é uma igualdade tripla. Eu coloquei aqui VA, ômega A, RA, VB, ômega B, RB e assim para C. Eu fiz isso porque você pode pegar a primeira, que é a A, de vermelho, e igualar direto com a última, que é a de verde ali no nosso diagrama. Certo? E eu posso fazer a mesma coisa com a frequência, porque seria do Rafa aqui, Rafa B, Rafa C. Então, do Rafa ou do Fará para A e para C. Eu posso igualar essas duas. Você vê que agora ficou muito mais simples. Aquela polia do meio nem vai ser necessária, por isso ele não deu raio. Certo? Bom, sabendo disso, eu sei que o raio da C é 6 vezes o raio da A. Eu coloquei RC 6R. E aí você vai ter que a frequência da A, se você corta os R's, é 6 vezes a frequência da C. Certinho? Então pode marcar aí letra C. E aí resolvemos a questão. Então, de novo, olha, engrenagens como essas, onde são dentes se encostando, o que é igual? Não é a velocidade de giro, essa vai ser diferente. É a velocidade escalar ou tangencial. Se tiver correia, também. Agora, se for no mesmo eixo, aí as velocidades angulares são iguais. Número 6. Universidade Federal de Uberlândia, certo? Ele fala assim, ainda que tenhamos a sensação de que estamos estáticos sobre a Terra, na verdade, se tomarmos como referência um observador parado em relação às estrelas fixas e externo ao nosso planeta, ele terá mais clareza de que estamos em movimento
por exemplo, rotacionando junto com a Terra em torno do seu eixo imaginário. Se considerarmos duas pessoas A e B, uma na cidade de Ottawa, no Canadá, né, e outra em Caracas, na Venezuela, qual a relação entre as velocidades angular média, velocidade escalar média dessas pessoas? Bom, mais uma vez ele está falando de cidades sobre o globo terrestre. Então vamos fazer o seguinte, está aqui o nosso globo, um globo girando ali, mais ou menos onde fica Ottawa, na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, tá? E o Equador, essa não é o país Equador, é a linha do Equador, tá legal? Ó, aqui seria Caracas, você vai ver quando o globo passar, ela está mais ou menos nesse ponto aqui, ó, tá? E mais acima, próximo ali, né, nós temos Ottawa, na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Bom, fica bem lógico, igual o outro exercício, que se você olhar o raio, se fizéssemos um corte nesse globo, o raio descrito por Ottawa, ao fazer o movimento circular em torno do eixo imaginário central da Terra, e um corte em Caracas, que está mais próximo do Equador, o raio de Caracas é maior. Elas giram juntas, com um dia tem a mesma duração em horas, tanto em Caracas quanto em Ottawa. Então a velocidade de giro é igual. Agora, como elas têm que girar juntas, o raio sendo maior para Caracas, ele tem que percorrer uma distância maior e tem que ter uma velocidade tangencial maior, tá? Então, a velocidade de A, que seria de Caracas, de B, que é de Caracas, é maior que a de A, que é de Ottawa. Mas as velocidades angulares são iguais. Marque aí, letra C. Então, também é muito interpretativo, né? A gente colocou ali, você tem que enxergar, e é uma questão meio multidisciplinar. O cara tinha que ter uma noção básica de onde estaria Ottawa e Caracas, para ele determinar, então o raio ali imaginário é maior, tal. É importante isso. Número 7. Aí eu tenho uma situação um pouquinho diferente. É um disco. Essa polia está girando em torno do seu eixo central. Então alguém colocou um eixo bem aqui, e é como se fosse um disco girando, e você vê de cima os pontos A e B girando. Certo? Aí ele fala assim, a velocidade, essa velocidade não é angular, é escalar ou tangencial de A e B valem 60 centímetros por segundo e 0,3 metros por segundo. Bom, vou colocar aqui VA e VB. Eu já passei o VB para centímetros, 30 centímetros por segundo, ou eu podia passar o A para metros, 0,6 metros por segundo. Mas como eu falei, estão girando em cima desse disco. É esse disco que gira e leva A e B. Certo? Então, se eles giram juntos, né, o raio importa muito. Então dá uma olhada aqui. O raio de B é essa distância aqui, do centro até o ponto B. E o raio de A é a distância do centro até o A. E ele não me deu nenhum dos dois raios. Ele me deu que a distância AB vale 10 centímetros. Esse trecho aqui, ó, é essa diferença aqui, tá? Então, RA, que é o maior, menos RB, tem que dar essa diferença aqui que ele falou que é 10 centímetros. Esse é o nosso ponto de partida, tá? Então veja, eu vou isolar um deles. Eu peguei e passei o RB positivo para o outro lado, aí ficou RB mais 10. Porque a gente vai utilizar isso. Já que as velocidades angulares são iguais, porque eles giram juntos, você sabe que a velocidade angular é V sobre o raio. Então a velocidade angular do A é VA sobre RA e do B é VB sobre RB. Justamente as velocidades que ele me forneceu. Certo? Então vamos substituir. O VA é 60, o raio A eu já vou pôr RB mais 10. Está aqui, ó, substituímos. A velocidade B é 30 e o RB eu vou determinar. Então você pode dividir dos dois lados por 30, porque esse 60 dividido por 30 vai dar 2, e esse 30 dividido por 30 dá 1. E aí você multiplica cruzado. Então, esse 2 vai multiplicar o RB, e o RB mais 10 multiplica 1, fica ele mesmo. Passa subtraindo, vai ficar RB igual a 10. Achei o raio menor, o raio do B. O raio do A é só somar mais 10, é o B mais 10. Então fica 10 mais 10 dá 20. Ele falou para você determinar o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio dessa circunferência. Então desse disco o raio dele é o RA, é 20. E eu vou dobrar para ter o diâmetro. Então 40. Achei o diâmetro. Tá? Bom, além disso, ele pediu também a velocidade da polia. Bom, a velocidade da polia, você escolhe o A ou o B, você já tem a velocidade e o raio de cada um desses pontos, é só substituir. Eu peguei o B, que seria 0,3, e dividi pelo raio, que seria 0,1, né? De B, o raio de B que a gente achou já convertido. Deu 3 radianos por segundo. Marque aí letra C.
como você viu, bem sequenciadinho, né? Aplicação de conceitos, e procure esquematizar, porque muita gente acaba pegando errado 10 centímetros como se fosse o raio de alguém, e não é. Número 8, da UERJ. Para um teste, um piloto de caça é colocado em um dispositivo giratório. Então, esses pilotos têm que suportar várias vezes a aceleração da gravidade, que o jato, quando ele faz manobras, ele imprime essa aceleração extra, né, sobre o corpo do piloto. E ele tem que suportar isso sem desmaiar. Então, um dos testes físicos obrigatórios é esse. Tá? Então, ele gira, simulando aí a aceleração da gravidade maior sobre o corpo, porque vai ter o efeito aí do jogo de forças, que a gente vai estudar com detalhe em leis de Newton. Então veja, ele diz que a velocidade desse dispositivo giratório é de 64,8 metros, quilômetros por hora. Vamos dividir por 3,6. Porque se você dividir por 3,6 dá 18, tá? Então 18 metros por segundo é a mesma coisa que 64,8 km por hora. E ele deu o raio de 6 metros, tá? Qual o módulo da aceleração que está submetido o piloto? Bom, é uma aceleração centrípeta, já que ele está girando, e ele está na horizontal girando aqui, a aceleração que ele tem para cá é a centrípeta. E a aceleração centrípeta, né, o módulo dela é a velocidade ao quadrado sobre o raio, 18 ao quadrado sobre 6, certo? Se você dividir, vai dar 54 metros por segundo ao quadrado. Seria algo em torno de 5 vezes a gravidade, porque a gravidade é 10, ele vai ter 54, então é 5, alguma coisa. Certo? Então ele tem que suportar até isso, até um pouco mais. E astronautas fazem testes bem mais severos. Tá? Número 9, da Universidade Federal do Paraná, é o esquema de uma bicicleta. Você vê os pedais, você vê aqui a catraca ou a engrenagem, e essa engrenagem está soldada na roda, que tem um raio muito maior. E ele te dá os raios, né? E ele fala para você que não coloca o π como 3,14, ele fala, coloca o π ali como sendo π mesmo, deixa ele na forma, né, de número mesmo, de símbolo mesmo. Então o raio da roda é 35, a engrenagem é 4, e dos pedais, né, o 8, né? Bom, além disso, ele diz que dá 3 voltas em 2 segundos. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou chamar de A dos pedais, de B a engrenagem e C a roda, para eu poder enunciar tudo isso, né? E para a letra A, qual é a velocidade angular da engrenagem do pedal, veja, do pedal em radianos por segundo? Bom, como eu já tinha os dados, ó, o raio da roda é 35, da engrenagem B é 4 e o raio dos pedais A são 8 centímetros, e ele falou que o pedal completa 3 voltas em 2 segundos, eu tendo o número de voltas e o tempo, eu posso calcular a frequência. Frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Ou seja, 3 sobre 2, que dá 1,5 Hz, porque estamos trabalhando em segundos. Tá? Bom, você quer a velocidade angular? 2π vezes a frequência. Se é do angular do A, 2π vezes a frequência do A. E ele falou lá no enunciado para você deixar o π como π mesmo, para substituir números. Então fica 2π vezes 1,5, que dá 3π radianos por segundo. Matamos a letra A. Letra B. Agora ele quer que você olhe para os pedais e para a engrenagem ali no centro da roda, para o B. Tá? Então esquece a roda, vamos olhar só para esses dois. E nós acrescentamos a tudo que nós havíamos visto a velocidade angular de A. Você lembra que é uma ligação de polias por uma correia, então a velocidade tangencial de A é igual a de B no ponto aqui de contato da correia com as engrenagens. E nós sabemos, como a gente sempre deduz, que a velocidade de A é ômega A vezes o raio A. Tá? Então vamos fazer o seguinte. A velocidade do A eu posso determinar. Ele pediu a velocidade dos elos da corrente. Mas dos elos da corrente, do B, de tudo ali, naquele ponto ali da correia, é a mesma velocidade tangencial que a gente está vendo. Então, como a velocidade angular é 3π e o raio de A eu vou passar para metros, né, porque a gente está trabalhando no sistema internacional agora, vai dar 0,08, essa multiplicação dá 0,24π metros por segundo. Veja, essa não é só a velocidade do A, é a velocidade do B e também a velocidade das ligas, das engrenagens, lá dos elos da nossa corrente. É isso que ele queria que você respondesse. Também não foi difícil. Tá? Não esqueça da unidade lá. E letra C. Agora ele quer que você olhe, né, a distância percorrida pela bicicleta se um ciclista mantiver a velocidade constante. Nós vamos olhar para o B e para o C. Porque agora, quando o B dá uma volta, essa C, a roda, também dá uma volta. Certo? E ele te deu o tempo, 5 minutos,
5 minutos ou 300 segundos, multipliquei por 60, e a gente do item B tirou a velocidade tangencial da engrenagem B aqui, que é 0,24 pi metros por segundo. O que eles têm igual, o B e o C? A velocidade de giro, a velocidade angular. A velocidade angular do B e do C são iguais. Se eu achar do B, eu acho do C. Bom, né? Mas o que me interessa mesmo é a velocidade tangencial da roda, porque é com ela que eu vou achar a distância percorrida. Então eu já substituí. Velocidade angular do B é VB sobre o raio B, e do C é VC sobre o raio C. Substituindo, você vai ter 0,24 π sobre 4 igual a VC sobre 35. Fala, professor, você não vai transformar aí para metros? É que aqui está em centímetros, e aqui está em centímetros também, você pode não transformar, porque as unidades vão se cancelar. Então, se você dividir 24 por 4, dá 0,6. E multiplica o 35 para cá, você vai ter 21 π. Epa, sumiu aqui o meu π, tá? Essa interrogação aqui é o π. E lá do outro lado, você vai substituir, a distância percorrida é VB vezes o ΔT. Então, aqui é 21 π vezes 300, e vai dar 6.300 pi metros, que é a distância, tá? Então, dá uma olhada, essa interrogação aqui é o pi, porque por algum motivo, né, minha livraria de símbolos deve ter palhado. Cara, tente fazer, você é meu aluno, minha aluna, faça os exercícios da apostila, apareça aí no nosso plantão online, vamos apresentar bastante questões sobre isso aí, você tem que fixar isso. Fizemos vários, ainda tem mais um, mas é importante você fazer. Número 10. Duas polias são acopladas por uma correia que não desliza. Então, polia é correia. O que é igual nas polias? VA e VB, certo? Então, a fórmula do Rafa, polias. Aí ele fala assim, sabendo que o raio da polia menor é de 20 centímetros, que a frequência é 3.600 RPM, ele está dando em RPM, mas não tem problema, as respostas também serão em RPMs. Qual é a frequência de rotação F2 da polia maior em RPM, cujo raio vai a 50? Bom, separa os dados aí. Frequência do A 3.600, raio de A 20, frequência do B eu quero determinar, raio do B 50. Usa a fórmula do Rafa. Substitua lá, o RA 50, o RB eu vou achar, tá? Então o RA é 20, desculpa, ali é 50, substituindo, você vai ter 20 vezes 3.600 igual a 50 vezes FB. E aí nosso FB 50 vai passar dividindo, e isso vai dar 14.400. Vamos tirar isso daqui, porque deveria ter sumido 50 daqui, mas você sabe que vai dar a letra C. Bom, tem 10 exercícios modelos para você se guiar, e nós estamos à disposição para você, quando você precisar, dentro aí dos plantões e do app. Né? Apareça, vamos fazer exercícios e a gente está esperando